Você acorda com o peito pesado, antes mesmo de sair da cama. Sente um peso no corpo e outro, ainda mais forte na mente. Uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, mas você não sabe exatamente o que. Você levanta, caminha até o banheiro, encara o espelho, e o reflexo te encara de volta. Por fora, você parece bem, mas por dentro, um vazio silencioso cresce. Você se veste, toma um café rápido e tenta sorrir. Finge que está tudo certo. Responde mensagens. Vai para o trabalho ou para a rotina do dia. Mas no fundo, parece que tem algo dentro de você que não está em paz. Talvez seja cansaço emocional. Talvez seja excesso de preocupações. Ou talvez seja um tipo de sofrimento que você carrega há tanto tempo que já nem percebe mais. E é aí que mora o perigo. O sofrimento muitas vezes não grita, ele sussurra, não chega explodindo. Ele vai se infiltrando, devagar, dia após dia. Você sofre, mas continua sorrindo. Você sofre, mas continua entregando. Você sofre, mas continua tentando parecer forte. Até que um dia, o corpo grita, ou a mente quebra, ou o coração afunda. A pergunta é: será que esse sofrimento é inevitável? Ou será que você está sofrendo à toa? Talvez essa frase te incomode. Talvez você pense: mas você não sabe o que eu estou passando. E você tem razão, eu não sei. Mas o que eu sei é que grande parte do que você sente hoje não vem do que acontece lá fora. Vem do que você interpreta aqui dentro. E é aí que o estoicismo entra. Os estoicos viveram há mais de 2000 anos. Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. Homens que passaram por guerras, perseguições, escravidão, luto, perdas. E mesmo assim, deixaram ensinamentos que atravessaram séculos, porque eles entenderam algo simples, direto e poderoso. A chave da paz não está no mundo, está na sua mente. A sua dor pode ser inevitável, mas o seu sofrimento é muitas vezes uma escolha. Essa ideia pode parecer cruel à primeira vista, mas na verdade, ela é libertadora, porque se o sofrimento fosse sempre imposto, você seria apenas uma vítima. Mas se parte do sofrimento é criado por você, então você pode aprender a diminuir, a transformar, a ressignificar. Os estoicos não negavam a dor, eles só se recusavam a ser escravos dela. Eles não fugiam do desconforto, eles treinavam para enfrentá-lo de cabeça erguida. Eles não buscavam controlar o mundo, eles buscavam controlar a si mesmos, e isso muda tudo. Vamos falar sério. Você sofre hoje, não pelo que está acontecendo, mas pela forma como você está interpretando o que está acontecendo. Você cria narrativas, você fantasia finais catastróficos, você espera que os outros ajam como você gostaria, você insiste em controlar o incontrolável, e quando a realidade não obedece suas expectativas, você sofre. Mas preste atenção nisso, a realidade nunca teve a obrigação de obedecer suas expectativas. O mundo não veio para te agradar. As pessoas não vão agir como você deseja. A vida não segue o roteiro que você escreveu mentalmente. E quanto mais você resiste a isso, mais você sofre. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escorre. A paz começa no exato momento em que você para de resistir ao que já é. Epicteto dizia: não é o que te acontece que te afeta, mas o julgamento que você faz sobre o que te acontece. É simples. Dois seres humanos, mesma situação. Um sofre profundamente, outro passa com resiliência. A diferença está na lente, na forma de olhar. Você quer ser livre? Aprenda a enxergar com clareza. Os 3 tipos de sofrimento invisível. Existem 3 tipos de sofrimento que corroem a sua paz, sem que você perceba. 1. Sofrimento por antecipação. 2. Sofrimento por controle. 3. Sofrimento por apego. Vamos mergulhar fundo em cada um deles, porque entender isso pode literalmente mudar sua vida. Primeiro, sofrimento por antecipação. O teatro mental do medo. Você já se pegou acordando no meio da noite, com o coração acelerado, pensando em algo que ainda nem aconteceu, talvez um resultado que você ainda não recebeu, uma conversa difícil que ainda nem teve, uma possibilidade que nem sabe se vai virar realidade. A mente cria um roteiro. Ela interpreta, dramatiza, exagera, e você entra no papel principal, sofre,
como se o problema já tivesse acontecido. Você sente dor real, por algo que ainda está só na sua imaginação. Esse é o sofrimento por antecipação. Você se angustia por um futuro que não chegou, e que talvez nunca chegue. E isso não é só filosofia, é neurociência. O cérebro humano tem dificuldade de distinguir entre o que está acontecendo de verdade e o que você está imaginando intensamente. Ou seja, quando você se preocupa obsessivamente, você envia um sinal para o seu corpo se preparar para uma ameaça, mesmo que ela só exista dentro da sua cabeça. Seu coração acelera, seu estômago embrulha, seus músculos se contraem. Tudo isso por um pensamento. Sêneca dizia: somos mais frequentemente afligidos pelo medo do que pelos próprios males. A sua mente cria monstros, e você vive fugindo deles, mesmo quando eles não existem. Quer um exemplo prático? Você vai ter uma reunião importante amanhã. Ao invés de apenas se preparar e descansar, você começa a pensar: e se eu travar? E se rirem de mim? E se eu errar tudo? Você ainda nem entrou na sala, mas já está se sabotando. O sofrimento por antecipação rouba sua energia, enfraquece sua ação, destrói sua confiança. E sabe o que é pior? Na maioria das vezes, o que você imaginava nunca acontece, ou se acontece, é muito menos grave do que parecia na sua mente. É como viver numa prisão onde a chave está no seu bolso, mas você insiste em ficar dentro. Segundo, sofrimento por controle, a ilusão de que tudo depende de você. Outro sofrimento silencioso é o de tentar controlar tudo. Você quer controlar como as pessoas agem, como o mundo responde, como os resultados vão acontecer. E quando algo foge do seu plano, você desmorona. Mas aqui está uma verdade brutal. Você nunca teve controle real. O que você tem é influência. Você pode se preparar, pode agir com sabedoria, pode fazer o seu melhor, mas o resultado, esse está nas mãos do acaso, das circunstâncias, da vida. Marco Aurélio, imperador e estoico, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Você tem poder sobre suas atitudes, sobre sua disciplina, sobre seu foco, mas não tem poder sobre o tempo, sobre o que os outros sentem, sobre o destino de tudo. E tudo bem. A maior fonte de paz é entender o que depende de você e soltar o resto. Você vai parar de se frustrar com o que está fora do seu alcance. Vai parar de exigir que o universo siga o seu roteiro. Vai respirar e confiar no processo. Isso não é passividade, é maturidade. Você age, mas não surta com o que escapa. Você entrega, mas não desmorona com o inesperado. Sabe aquela frase, confia, mas não relaxa? O estoico diria: relaxa onde não há controle, mas mantenha firmeza onde há. É libertador. Terceiro, sofrimento por apego. O medo de perder o que é impermanente. Por fim, o sofrimento por apego. Esse talvez seja o mais profundo, porque ele nasce do medo de perder. Você se apega a pessoas, a status, a planos, a coisas que você ama, e começa a acreditar que não pode viver sem aquilo. Mas a realidade é que tudo pode mudar a qualquer momento. Tudo o que você ama, tudo o que você construiu, tudo o que você considera garantido, pode acabar, pode ser tirado, pode desaparecer. E quanto mais você se agarra, mais você sofre quando algo escapa. Sabe por quê? Porque o apego nasce da ilusão de permanência. Você quer que as coisas durem para sempre, mas a vida é movimento, é mudança, é impermanência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: perder é parte da natureza de todas as coisas. Nada é seu, nem seu corpo, nem sua imagem, nem os relacionamentos. Tudo está emprestado e pode ser recolhido a qualquer momento. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de gratidão. Quando você entende que tudo é passageiro, você começa a valorizar o agora. Você começa a amar com mais presença, a viver com mais inteireza, a agradecer com mais profundidade. O desapego não é frieza, é maturidade emocional. Você ama sem querer possuir. Você aprecia sem se prender. Você vive sem depender. Isso é liberdade. Ok, você entendeu até aqui. Você sofre por antecipar, por tentar controlar, por se apegar ao que é passageiro. Agora, a pergunta que não quer calar é: como parar esse ciclo de sofrimento invisível? A resposta está no treino. Sim, a mente precisa ser treinada.
Do mesmo jeito que você fortalece um músculo, você fortalece a consciência, você fortalece a resiliência, você fortalece a percepção. Os estoicos eram mestres nisso. Eles criaram práticas mentais simples, mas extremamente poderosas. E aqui eu vou te mostrar algumas dessas práticas, adaptadas para a sua vida atual. Não importa se você vive num escritório, se cuida da casa, se tem filhos, empresa, 1000 responsabilidades. Essas práticas cabem no seu dia, na sua mente, na sua rotina. E elas têm o poder de desarmar o sofrimento, de dissolver a ansiedade, de fortalecer a alma. Vamos lá. 1. Dicotomia do controle. A mente lúcida em tempos caóticos. Essa talvez seja a prática mais famosa do estoicismo. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Ponto final. Essa frase parece simples, mas carrega um universo inteiro. Você vai usar a dicotomia do controle em qualquer situação onde sua mente começa a pirar. Antes de reagir, antes de se estressar, antes de se desesperar, pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for sim, então haja. Se a resposta for não, então solte. Exemplo prático. Você está esperando um resultado. Ansiedade tomando conta. 1000 pensamentos na cabeça. Pare, respire, pergunte: esse resultado depende 100% de mim? Se não, entregue. Foque no que você pode fazer. Aceite o que não pode controlar. Essa prática te treina a agir com presença, e não com desespero. Ela te protege da paralisia mental que vem com a tentativa de controlar o incontrolável. Segunda visualização negativa. A arte de enfrentar o medo, antes que ele bata na porta. Essa prática é ousada e transformadora. Chama-se premeditatio malorum, ou premeditação dos males. É o seguinte: todos os dias, em vez de fugir do medo, você encara o medo, você imagina com clareza o que poderia dar errado, mas não de forma catastrófica, de forma racional. Você antecipa a dor, para treinar a mente a lidar com ela. Exemplo: você tem medo de perder seu emprego? Pare por 5 minutos, feche os olhos e imagine: e se eu perdesse meu trabalho hoje? Sinta, pense, analise. Você perceberá que por mais difícil que fosse, você não morreria, você encontraria alternativas, você se adaptaria. Essa visualização não é para te assustar, é para te treinar. Quando você se prepara internamente, nada mais te pega de surpresa. Você se torna blindado, fortalecido, sereno. Marco Aurélio dizia: prepare-se para tudo o que possa acontecer. A vida não promete estabilidade. Essa prática te livra da paralisia do medo, te dá clareza e te devolve o poder. 3. Memento mori. A lembrança de que você vai morrer. E isso é libertador. Esse é o exercício mais profundo do estoicismo, e talvez o mais mal compreendido. Memento mori significa: lembre-se de que você vai morrer. Calma, isso não é mórbido, não é negativo, é libertador, porque quando você se lembra da morte, você acorda para a vida, você para de perder tempo com bobagens, você para de se apegar a picuinhas, você começa a olhar para quem ama com mais presença, começa a viver com mais intenção. A morte te dá urgência, mas também te dá leveza. Você entende que tudo é passageiro e que o sofrimento nasce quando você esquece disso. Sêneca escreveu: enquanto perdemos tempo, a vida passa. Use o memento mori como um lembrete diário. Coloque em um papel, deixe visível, e sempre que algo te tirar do eixo, leia. Você vai perceber: esse problema não vale tanto assim. Essa raiva não merece espaço. Essa cobrança não te define. Você está vivo agora, e isso é tudo. 4. Amor fati. Ame o que é, mesmo que não seja o que você queria. Essa prática é um verdadeiro antídoto contra a frustração. Amor fati significa amar o destino, amar o que acontece. Não é sobre se conformar, é sobre abraçar a realidade. Você para de brigar com o que já é e começa a trabalhar com o que tem. Isso é poder, porque toda vez que você rejeita a realidade, você sofre. Mas quando você acolhe a realidade, você ganha força. Exemplo prático: algo deu errado. Um plano não saiu como você queria. Você ficou frustrado. Pare, respire, diga para si: eu aceito isso, e agora vou fazer o melhor possível com o que tenho. Esse é o verdadeiro estoico, não o que nunca sente dor.
mas o que transforma a dor em força, a perda em direção, a frustração em clareza. Quinta auto-observação diária, o diário estoico. Todos os grandes estoicos escreviam, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Escrever era o treino da alma. Eles usavam o diário como um espelho. Ali colocavam o que fizeram de bom, o que poderiam ter feito melhor, como reagiram às emoções, o que aprenderam com o dia. Você pode fazer isso em 5 minutos. Pegue um caderno ou um bloco de notas no celular e todos os dias, antes de dormir, pergunte a si mesmo: onde fui sábio hoje? Onde reagi mal? O que me fez sofrer? E será que valia mesmo a pena? Como posso ser mais sereno amanhã? Esse hábito cria consciência. Consciência cria clareza. E clareza cura o sofrimento. Talvez você tenha escutado tudo isso. Talvez tenha até se identificado. Mas ainda esteja aí, sentindo uma dor que não sabe explicar. Uma dor silenciosa. Uma angústia que ninguém vê. Uma pressão no peito que não tem nome. E quer saber? Tá tudo bem sentir isso. O estoicismo não exige perfeição emocional. Ele não te obriga a ser uma rocha fria. Ele não te transforma num robô sem sentimentos. O estoicismo te convida a reconhecer o que sente, a olhar para isso com verdade e a responder com sabedoria. Sofrer não te faz fraco, mas continuar sofrendo por coisas que você pode libertar, isso sim te prende. E aí mora o ponto final de tudo isso. Você não é o que te acontece. Você é o que você faz com o que te acontece. A dor pode vir, o medo pode bater, o caos pode aparecer, mas você tem o poder de escolher como vai reagir. Você tem o poder de reconstruir o que a vida quebrou. Você tem o poder de respirar, olhar e decidir. Eu não vou mais sofrer à toa. Você não pode evitar a chuva, mas pode decidir se vai correr dela ou dançar com ela. Isso é estoicismo. É estar no meio da tempestade e ainda assim manter a lucidez. É perder tudo o que te dava segurança e mesmo assim não perder a si mesmo. É ver que o mundo não está nas suas mãos, mas o seu mundo interno está. Você pode ter passado por traumas, por perdas, por injustiças, mas tudo isso não precisa ser prisão. Pode ser matéria-prima, pode ser base de uma nova força. A vida não promete controle, mas ela oferece consciência, e a consciência é liberdade. E essa liberdade começa quando você para de lutar contra a realidade e começa a se alinhar com ela. Quando você para de se apegar ao que não pode durar e começa a valorizar o que é essencial. Quando você para de fugir da dor e começa a transformá-la em clareza. Sêneca dizia: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E sabe como você desperdiça sua vida? Sofrendo por suposições, sofrendo por controle, sofrendo por apego. Você merece mais do que isso. Você merece viver com presença, com propósito, com paz. Mas isso exige coragem. Coragem para olhar para o espelho e dizer: a dor que carrego não manda mais em mim. 3 verdades que libertam. Antes de encerrar, quero deixar com você 3 verdades estoicas. Grava isso no coração. Leva para sua vida. Repete quando o caos vier. 1. Você sofre mais pela forma como pensa do que pelo que realmente acontece. É sua interpretação que te afunda, não os fatos. Mude a forma como enxerga e você muda tudo. 2. O mundo externo vai e vem, mas sua mente pode ser um porto seguro. Construa esse abrigo dentro de você, um espaço de paz, de racionalidade, de aceitação. Ali, nada te abala. 3. Você é forte, mesmo quando acha que não é, porque você já passou por coisas que achou que não aguentaria, e está aqui. Então sim, você é forte, você é capaz, e agora, você está consciente. Você não precisa mais sofrer à toa. Você só precisa se lembrar do que é real, que o futuro ainda não chegou, que o controle é limitado, que o apego te enfraquece, que o agora é tudo o que existe. A sua liberdade começa quando você solta o que não pode segurar e cuida daquilo que está nas suas mãos. A sua força começa quando você para de fugir da dor e transforma essa dor em direção. A sua paz começa agora. Respira fundo. Sente o momento. Sente o silêncio entre as palavras. Você está aqui. Você está vivo. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja acordado. Acordado para si mesmo. Acordado para a vida.
acordado para a verdade. E agora, você escolhe sofrer como antes ou viver com consciência. A escolha é sua, como sempre foi. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos, somos a mudança.